Pessoal, meus queridos amigos, eu vi uma tretinha interessante entre o meu queridíssimo amigo Arthur Moledo Duval e alguns libertins. Os libertins estavam muito bravos porque o Arthur falou durante um bate-papo com o Danilo Gentili que, olha só que absurdo, que imposto nem sempre é roubo, hein? Pois é, e aí ele ainda falou que a questão da propriedade pode ter limites, o que deixou o pessoal completamente revoltado. Ah, você é vendido, Arthur! Você se vendeu, virou político, traiu o movimento libertário, né? Nos usou com o discurso libertário para obter seus votos e agora nos abandonou aqui na rua, descalços, vazios e solitários, né? Obviamente que não é esse o caso e eu vou expor a minha opinião sobre isso, uma opinião que tem muito a ver com a forma como eu me criei, como eu trabalhei, como me tornei a pessoa que sou, através das coisas que eu li. Antes de continuar, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, clica no sininho. Se gosta do nosso trabalho, www.mbl.org.br/contribua. Vamos lá, pessoal, isso aqui é um vídeo meio longo, eu tô até com umas colinhas aqui, porque eu vou citar alguns atores, vou contar algumas historinhas, vou falar uns nomes esquisitos, mas é importante eu trazer esses elementos aqui, primeiro porque assim, eu não sou nenhum filósofo, não sou nenhum entendido de assunto, não sou porcaria nenhuma, eu sou um empresário que quebrou, que tinha todas as razões para falar que imposto é roubo, fui cobrado, fui extorquido, achacado, já tive na mão de fiscal e sei bem o que é ser vítima da máquina estatal, da maldita máquina estatal. Eu sei que tem muito libertinho aí que nunca trabalhou, nunca produziu, nunca viu uma DARF, nem pagou uma DARF, nunca tretou com um oficial de justiça, nunca tretou com um fiscal picareta, e aí fica aí, imposto é roubo, tal, e não conhece nada da vida. Eu sei que o Arthur conhece da vida, porque o Arthur foi, por muito tempo, talvez ainda seja, eu não pergunto muito disso, porque eu sei que ele está trabalhando agora como deputado eleito. Mas ele foi empresário no ramo metal mecânico, que é um ramo que eu também fiz parte. Eu trabalhava com metalúrgica, com estamparia, e o Arthur trabalhava com sucata, com recuperação de alumínio, com reciclagem, né? E aço em especial. E aí a gente lidava, a gente era do mesmo mercado, ainda que trabalhasse em setores diferentes desse mercado. E aí eu sei, conhecendo o Arthur, como o Arthur é um cara muito metódico, um cara muito cioso com o que ele faz, a forma com que ele trabalha, ele é muito chato, ele é muito pentelho pra caralho. Né? E é um cara que ao final do mês tem que ir lá, depois de todo o trabalho que ele tem, depois de se organizar e fazer e acontecer, e todas as dificuldades inerentes a ser um empreendedor no Brasil, você tem que chegar, pegar uma droga de uma DARF e mandar uma parte substancial da tua produção, do teu resultado pro governo, dá ódio pra caralho. E eu compreendo isso. E é isso que fez o Arthur, a meu ver, se tornar um liberal e também me fez me tornar um liberal. É uma questão muito mais, vamos dizer assim, natural, uma questão muito mais instintiva do que uma descoberta, um espanto intelectual que nós tivemos e saímos gritando por aí, imposto é roubo, né? Eu já tretei, né, lidando nessa situação com um oficial de justiça e com um fiscal, muito mais de qualquer pangarezinho que fica aí só gritando essas coisas, né? E também sou capaz de construir uma visão menos emocional disso aí, né? E é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou tratar nesse vídeo, né? Porque olha só, eu já fui roubado pelo Estado, sim, muitas vezes, né? O imposto aqui no Brasil, enxergava como roubo? Sim, enxergava, tá? Você olha, você tem uma estrutura política no país que você sempre considerou ilegítima, ainda mais em tempos que fomos governados pelo PT. Uma elite política que nos rouba, nos expolia, que faz o que quiser, que faz essa merda que fizeram agora de dar aumento pro Supremo. Aí você tem uma elite no judiciário, uma elite do funcionalismo que mama, que vive de mamar na gente, que vive de roubar dinheiro e não fazer porra nenhuma. Você vê essa elite como ilegítima. Você vê inúmeras pessoas que recebem benefícios, por vezes, fraudulentos do governo, né? Para viver a vida mansa, para não fazer nada, que se penduram aqui e ali. E você fala, eu não pertenço a esse povo. Eu não me sinto à vontade com esse povo. E, de certa maneira, eu, por exemplo, nunca me senti muito brasileiro. Sempre me senti muito mais paulista ou paulistano do que brasileiro como um todo. Eu via o Brasil como uma espécie de uma ficção que vivia de tirar grana minha e a grana das pessoas que viviam ao meu redor. Então eu considerava, por exemplo, e ainda considero de alguma maneira, que a taxação no Brasil é roubo. Aí eu estive algumas vezes na Suécia, né? É um país que eu já visitei bastante, estive lá 4 vezes. E na Suécia, pessoas pagam 50%, 60% de imposto. Né? A taxação lá é altíssima. Só que você pergunta para um sueco se imposto é roubo, e eu já tive essa curiosidade de perguntar como é que eles se sentiam, como eles lidavam, ninguém acha imposto é roubo. Na verdade, eles acham isso muito natural. Para eles, a ideia de você compartilhar a tua produção, a ideia de compartilhar a tua riqueza é uma coisa natural e comum. E não existe esse questionamento de que entra governo, sai governo. Agora está no governo social-democrata, antes teve o governo dos moderados, já teve no passado o governo liberal e tal. E eles, de alguma maneira, não veem nada disso como roubo. E isso
né? Vamos dizer assim, o que eu agrego a isso é até um termo que eles usam, um termo histórico que chama Yanteloging, que é um termo que define o seguinte, né? Yanteloging é quando você sente algo, tem um helicóptero passando aqui, mas tudo bem, você está me ouvindo, e Yanteloging é um sentimento de inadequação, de você considerar errado uma pessoa tentar se destacar em meio àquele grupo, aquele bando, tipo o cara que quer ostentar, o cara da champanhe na balada, tal. De alguma maneira isso é visto como algo repulsivo e algo a ser repreendido. Então está dentro do coração, na cultura desse povo, a ideia de que você tem que tentar ser ao máximo igualitário. E aí entramos onde eu considero o cerne de toda essa questão, que é por que nós pertencemos a uma nação e por que é legítimo você compartilhar os teus rendimentos, a tua liberdade, a tua propriedade, até a tua vida com essa nação, né? Vamos entender, o ser humano é um animal gregário, assim como outros mamíferos gregários. Você tem matilhas de lobo, você tem os leões que caçam e compartilham o resultado da caça em conjunto. Os lobos, como eu disse, diversos mamíferos, diversos outros animais que são gregários, têm como lógica que os indivíduos deles compartilhem parte da tua luta, da tua labuta diária ali, em nome da caça e tal, para proteger o bando e para manter aquele bando vivo. Os seres humanos são um bicho complicado. Mulher ficar grávida 9 meses tem que ficar andando para lá e para cá com um barrigão, ela tem que ser protegida, né? A criança, quando nasce, é um ser absolutamente inútil. Até os 8 anos de idade ela não serve para nada, ela tem que ser criada, alimentada e protegida sem devolver nada para aquele grupo. Quando ela nasce, além de dever todo esse trabalho para o grupo qual ela faz parte, ela aprende a língua daquele grupo, os costumes, os mitos, os valores daquele grupo. De alguma maneira, ao ser inserida naquele mundo novo, junto com aquela tribo, junto com aquele bando, aquela criança começa a absorver a história, o universo ao redor dela de acordo com os mitos e valores daquele grupo. Então, não existe de novo, eu não assinei contrato social nenhum. Você, foda-se, assinou um contrato social. Então eu não vou pagar imposto, foda-se. O teu próprio ser, a pessoa que você é, a língua que você fala, a forma como você raciocina, você deve ao esforço de outras pessoas. E isso sempre foi natural para o ser humano. E isso sempre foi visto como legítimo. O Jung fala que nós temos um inconsciente coletivo. Um inconsciente que faz com que a gente acesse uma espécie de uma memória ou um conjunto de ideias e coisas que vem meio que instalado na nossa cabeça e permite que a gente interprete o mundo, interprete os símbolos, interprete as coisas. E certos homens, em determinadas regiões do mundo, pegam esses símbolos que estão ao redor deles, que eles são capazes de compreender e articulam tudo isso numa visão por quem nós estamos aqui, quem nós somos, onde nós pretendemos estar. Essa é a função dos grupos. No fundo, os grupos humanos servem para gerar significado na vida das pessoas, porque sem significado nós não somos porra nenhuma, né? Essa ideia de que eu vou viver sozinho aqui porque eu vou declarar minha secessão, pessoal, vai tomar no seu cu, isso não existe. Não existe secessão. Vai fazer secessão então da forma como você raciocina, da língua que você fala. Você deve tributos aos seus ancestrais e às pessoas que estão ao seu redor e que garantem a tua própria existência, o próprio significado teu enquanto ser humano, né? E aí, de certa maneira, ele tem um autor que eu adoro, que é o Eric Voegelin, e ele fala isso. Não são os povos que criam os mitos, mas são os mitos que criam os povos. Né? As narrativas, as epopeias, as histórias contadas, elas tornam o mundo compreensível e inteligível para nós. E não existe história mais incrível e compreensível e que explique melhor isso aí do que a história do povo judeu, que durante boa parte da história não teve um Estado, mas sempre foi uma nação. Eles nunca precisaram ter um Estado com um fiscal tributando alguém, com um chefe, com um rei, com um presidente, para serem uma nação. A ideia de nação deles sempre teve muito clara nas ideias, nas línguas, nos costumes, na comida, na forma como eles viviam. Então, as pessoas sempre quiseram ter uma nação onde eles pudessem sacrificar a vida, a liberdade e a propriedade deles. Tanto que em todas as grandes epopeias, todas as grandes religiões, não há nada mais sublime nas histórias do que o sacrifício humano, o sacrifício da tua vida. A história do cristianismo conta a história de Cristo, que se sacrificou perante os outros, perante o povo, perante os pecadores. Tem a história de Jó também, que sacrificou a liberdade, a propriedade, a riqueza dele, em nome da fé dele. E de alguma maneira as pessoas consideram isso como um ato supremo, um ato mais sublime de entrega. A entrega de um indivíduo perante o grupo dele. E se ora, todas as grandes epopeias, todos os grandes mitos, todas as grandes sagas narram sacrifício, é porque ser humano, de certa maneira, impõe se sacrificar de alguma maneira. Vamos lá, mas porém nem tudo são flores, né? O ser humano se estabeleceu, houve agricultura, ele criou civilização, criou linguagem, ele criou a língua escrita, tal.
e você começou a ter a história dos povos. E é muito interessante a gente acompanhar, por exemplo, a história das invasões dos povos de língua indo-europeia, os indo-europeus, alguns chamam de arianos. Eles são povos que moravam ali na região que vão das estepes da Ucrânia, Rússia dentro, chegam até o Cazaquistão, e eles saíram invadindo a porra toda. Invadiram a Grécia, invadiram o Cáucaso, invadiram a Índia e a Pérsia e criaram todos esses povos, todos esses grandes impérios, todas essas grandes nações que a gente conhece. E como eles invadiam outros povos que já eram sedentários, que estavam sediados ali, eles se impuseram e estabeleceram um sistema, vamos dizer assim, tem um autor que chama um sistema trifuncional, que a gente conhece melhor como sistema de castas na Índia, mas ele teve presente também na Grécia, Esparta era assim, onde esse povo invasor se impunha, cobrava tributos sobre o povo que estava abaixo deles. Tem no povo Mitanni isso, você teve entre os hititas isso, como eu disse, na Grécia, você teve isso na Índia, e esse povo ele criava uma ideologia, uma visão de mundo, mitos que justificassem a imposição deles perante os povos que estavam abaixo, né? E aí você tem toda essa questão da tributação ilegítima do explorado por parte do explorador, né? Ao mesmo tempo que você tem também a criação de mitos e histórias que justifiquem isso e que geram coesão social e no final amalgamam todos esses povos numa coisa só. E aí você teve os grandes impérios, as grandes nações, as grandes sagas, as grandes epopeias ao longo da história humana, que vão da Índia, em especial, eu gosto muito de acompanhar desses povos aí, vão da Índia, da Grécia, dos povos nórdicos, dos romanos, dos gregos. São histórias humanas que contam basicamente essa relação entre o dominador e o dominado, entre o invasor e o invadido, e a relação, vamos dizer assim, de exploração, a relação de ação conjunta que eles têm uns com os outros. O que mostra também como pode haver a tributação injusta, a exploração e depois o surgimento de uma ideologia que justifique essa relação estratificada e hierárquica entre os indivíduos, entre os grupos sociais, que depois se tornam um todo só coeso, que passa a fazer sentido e nada daquilo deixa de ser, nada daquilo continua como roubo e passa a se tornar algo natural entre eles. Por fim, né, vamos voltar aqui para os nossos amiguinhos suecos, né? Eu estou aqui de novo com a minha colinha para ler aqui porque tem muito nome esquisito. Eu peguei num livro do Jorges do Mesil, o livro chama Mitra Varuna, contra a história da mitologia comparada entre reis, entre deuses da soberania, deuses magos, deuses vingadores, né, a forma como eles atuam, seja em Roma, seja na Grécia, seja na Índia. Eles fazem muito essa comparação com a Índia, com a Pérsia e com certos povos germânicos também. E aí nesse livro ele conta uma história que é muito interessante envolvendo os germânicos. Ele conta uma lenda, né, que ela é descrita tanto numa obra do Júlio César, né, o Bellum Gallicum, como numa obra de um outro cara que chama Saxo Germânico, que é a história de um rei que chamava Otinus, um rei dos germânicos, que ele deixou de se tornar legítimo por algum motivo, que agora não me vem à cabeça, e aí ele foi substituído por uma espécie de rei mago que chama Mitotim. E esse Mitotim pegou a ordem religiosa, a ordem de sacrifício que tinha lá, que é uma ordem igualitária, né? Os germânicos gostavam de dar as mesmas ofertas de uma vez só para os deuses, e ele falou, não, vamos mudar isso aqui, vamos dar uma oferta diferente para cada deus, de uma ordem diferente e tal. Ele mudou uma ordem antiga igualitária para uma ordem nova. E aí isso deixou todo mundo muito bravo, aí o outro rei, que era o ilegítimo Otinus, voltou, botou esse Mitotim para correr e estabeleceu a ordem antiga. E aí quando você vê o conceito de ordem antiga, aí quando o Júlio César descreve a ordem antiga dos germânicos, quando ele teve contato com ele justamente descreve uma sociedade que, assim como os sacrifícios eram feitos de forma igualitária para os deuses, era uma sociedade que buscava o tempo todo ser igualitária. Os germânicos temiam que a propriedade privada, a hierarquia social gerada através do ganho com riqueza, contaminasse o espírito guerreiro deles, e sempre queria que todos fossem igualitários. Eles, num determinado período do ano, compartilhavam toda a riqueza deles, e aí eles espalhavam e falavam, não, vamos para outro lugar, vamos estabelecer as propriedades para todo mundo trabalhar, mas nunca uma propriedade perene, né? E aí isso, de alguma maneira, criou dentro da mente dos povos germânicos a ideia de igualitarismo. Não à toa, os povos mais igualitários do mundo, especialmente do Ocidente, são os povos germânicos. Você pega ali da Alemanha para cima, pega a Escandinávia, essa ideia do igualitarismo, a ideia da social-democracia, de muito imposto, igualar todo mundo, é muito presente entre eles. E do lado oposto tem um outro mito que ele compara ali no livro, eu vou botar o link pro livro aí na descrição, a história do rei Nuá da Mão de Prata contra o Brés. O Nuá, isso aí é dos povos célticos, é dos povos irlandeses, né, que eram povos muito ciosos da sua liberdade individual, né, moravam ali na Irlanda, ali nas Ilhas Britânicas. E aí esse rei Nuá, ele também se tornou ilegítimo de uma maneira,
e aí ele foi substituído pelo Cibrez. E esse Cibrez ele tinha uma característica, ele era taxador, igualitarista, combatia a propriedade privada, queria pegar o leite da vaca de todo mundo ficou muito puto, deu uma merda geral. Sei que o rei anterior voltou e esse Cibrez foi afastado, foi tocado, o que mostra ali que a ideologia ou a visão de mundo vigente entre esses povos célticos era uma visão muito mais libertária, uma visão muito mais liberal. A ideia deles de mundo é a ideia do tipo don't tread on me. E não deixa de ser interessante que os povos das Ilhas Britânicas, que são herdeiros desses povos célticos, obviamente teve invasor de outros povos ali, romanos, romanos e saxônicos, etc., eles se tornaram uma amálgama disso aí, mas eles mantêm muito disso, e esse espírito foi para os Estados Unidos, esse espírito ajudou a moldar a visão de mundo liberal, atlântica, a visão de mundo que a gente conhece como libertária também, né? E isso muito mais como uma característica cultural, essencial, mitológica desses povos, do que qualquer outra coisa, do que, vamos dizer, essa relação quase automática que eu vejo de indivíduo que não assinou um contrato social, como as pessoas ficam colocando. Então, para mim, de novo citando Vogelin, não são os povos que criam os mitos, são os mitos que criam os povos, e quando mitos são legítimos, e quando pessoas enxergam aquilo como legítimo, elas enxergam que elas devem efetuar alguma carga de sacrifício, alguma carga de entrega para essas pessoas diversas desse grupo, para esse povo que ela considera como parte dele, como parte daquilo que é essencial, que torna ele parte do mundo, ele parte do universo e ele feliz por existir. Então, é isso, nem sempre imposto é roubo, imposto pode ser considerado legítimo sim, a entrega, sacrifício pode ser considerado legítimo sim, e esta é a minha ideia. É isso aí, se você gostou, deixa seu like, muito obrigado. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.